Bem, amigos, mais uma vez chegamos no final de semana, né? Mais uma vez estamos aqui gratos a Deus porque passamos uma semana meio turbulenta, né? Essa semana foi até quarta-feira foi carnaval e existe aquela problemática que existe no mundo dos festejos que são um pouco agressivos, né? São muita gente brincando ao mesmo tempo e isso gera um certo desconforto, né? Mas graças a Deus, sem muitas delongas, mas chegamos aqui no final de semana são e salvos, né? Estamos aqui contando a história, né? Muitas pessoas não tiveram esse mesmo privilégio. Muitas pessoas não tiveram essa graça de estar hoje no final de semana comemorando a vida, né? Graças a Deus estamos aqui com saúde, graças a Deus estamos aqui contando a nossa história, né? Você que está me ouvindo, com certeza é uma dessas pessoas vitoriosas também, né? Olha, eu resolvi descrever um tema hoje, reestudar, analisar com vocês um tema importante. Eu até coloquei aqui uns tópicos, né? Eu costumo sempre falar no improviso, mas dessa vez eu coloquei em pauta aqui algumas coisas que eu achei interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas querem nos fazer, vamos dizer, como se fôssemos uma forma, né? Que todo mundo fosse igual, né? Então eu coloquei o título assim, que não existe um tema padrão de vida, não existe um padrão de vida para ninguém. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um comportamento diferente e cada um tem uma maneira de encarar a realidade. Vai depender muito da cultura, do meio em que a pessoa esteja vivendo, para interpretar a espécie de vida que você pretende ter. Então, não existe um padrão de vida que sirva para todos. Cada pessoa tem uma maneira de viver. E o mais interessante é que Deus entende cada um desses parâmetros de caracteres. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos por Deus, criados por Deus, com caracteres únicos e exclusivos. Não existe um dois Bosco. Não existe um dois você. Mesmo que você tenha nascido da mesma barriga, do mesmo pai, da mesma mãe, mas são diferentes. Os gostos e os caracteres são totalmente diferentes, porque você é peça única. Nós somos peça única. Por isso que não devemos ter um padrão de vida como muitas pessoas querem que nós tenhamos. Eu acho uma coisa certa, então quero que todo mundo acredite que aquilo que eu acho certo seja certo também. Ou então uma pessoa está certa e quer que todo mundo seja igual a essa pessoa. Não existe isso. Você tem um partido político, aí você acha certo, você quer que todo mundo tenha o mesmo pensamento. Não existe isso. Você tem uma religião, você é um religioso, acha a sua religião certa, então você quer incutir na cabeça de todo mundo que você é o único que está certo ali no seu ponto de vista. Mas não é bem assim, porque nós fomos feitos únicos e exclusivos. Nós somos diferentes dos outros e esta é a beleza da criação, a diferença, né? Essa de unificar, de querer unificar, criar gostos, cores, tendências, prazeres, comportamentos, não funciona.
né? Não adianta você querer unificar, você querer achar que o seu gosto musical é igual ao meu, que a sua cor preferida é aquela que eu devo gostar também. Não adianta. Não adianta também eu ter um gosto por uma comida e você achar, e eu achar que todo mundo tem que ter esse mesmo gosto. Não. Então, cores, gostos, tendências, músicas, cultura são diferentes em todos os aspectos. Não adianta também você seguir uma religião e achar que aquela religião é a que eu devo seguir, é que é a certa. Não adianta também eu ter uma tendência religiosa e achar que todo mundo tem que seguir, porque esse é o que é certo. Não adianta. Sabe por quê? Porque todos nós somos diferentes e todos nós temos um juízo e temos essa liberdade de escolher. E Deus fez todos nós desta forma. Não adianta querer bitolar o comportamento, o gosto, os gestos e as tendências, bitolar como um padrão. Não existe isso. Isso é coisa de alienação. Alienação. Isso começa logo pela religião. Por isso que eu digo, a religião foi que ensinou todas essas tendências, que todo mundo deve ser padronizado, igual. Se a mulher usa uma roupa comprida, cabelo comprido, tem que ser todo mundo daquele jeito, é padronizado, é como se fosse uma farda, um exército. Não é. Nós somos feitos e criados diferentes, com caracteres diferentes. Fomos criados por Deus como peças raras e únicas. Não existe duas peças iguais. Fomos criados, portanto, não adianta querer formatar como padrão ou verdade para todos. Não adianta. Não adianta você ditar, não, aqui é que está certo, é a única verdade. Não adianta. Você vai ver de uma forma e eu vou ver de outra, o outro já vê de outra e o outro já vê de outra. O que é válido para Deus é a maneira de eu interpretar aquilo que está se referindo a mim. 69. Você já viu o número 69, a escrita? Para quem está do outro lado, o 69 tem um significado. Para quem está do lado de cá, o 69 tem outro significado. Para quem olha diferente, de um lado tem uma soma. Para quem olha do outro, tem outra soma. Por isso, a maneira de interpretar as coisas é a que Deus vai julgar. Não é a maneira que o padrão julga, mas é a maneira de você enxergar as coisas e entender. É isso o termo de julgamento. Cada um sabe o sapato onde aperta. Eu posso ver um sapato bonito, calçado nos pés de uma pessoa, mas eu não posso sentir a dor que ele está sentindo de algum calo. Por isso que tem aquele ditado, cada um sabe o sapato onde aperta, né? O que para você que está me assistindo é um problema? Para outros, não é problema nenhum. Para você é um problemão. Mas para outro, aquilo não tem muita significância. Sabe por quê? Porque a ótica de visão e interpretação daquela pessoa é diferente. O que para mim é um absurdo, para outros, né, eles tiram de letra. Precisamos respeitar as diferenças. É necessário que sejamos diferentes, porque foi Deus que nos criou dessa forma. São formas diferentes, caracteres diferentes. Somos diferentes por natureza. É necessário a gente respeitar essas diferenças. Precisamos não só respeitar a cultura, o esporte que a pessoa pratica, a política pela qual aquela pessoa pertence. Eu fico às vezes ridicularizado com pessoas que é da esquerda
e mete a lenha na direita, ou então da direita mete a lenha na esquerda. Ô, gente, se tem esses dois partidos, esquerda e direita, é para que nós tenhamos o livre-arbítrio de escolher espontaneamente, sem agressividade, mas respeitando todos essa posição. Então não devemos interferir nisso. Alguns são religiosos, né? Alguns são religiosos. Nós vivemos num país católico, né? A maioria católico, uma grande maioria também protestante. Mas a gente vê que existe uma guerra religiosa. Quem é católico diz que o protestante está errado. E quem é protestante diz que o católico está errado. E aí? Onde existe o respeito e a coerência entre as partes? Onde é que existe? Se você está certo, é uma maneira de você ver, é a sua ótica de vida. Se aquele está certo, é uma ótica de vida dele. Eu acho errado, mas ele acha certo. Conversar, respeitando é uma coisa. E se apresentar como autoritário e dono da verdade é outra, completamente diferente. Então, devemos respeitar todas as agremiações, independente de sua maneira de enxergar e de entender. Porque, na realidade, nós somos diferentes e acreditamos diferentes. Eu mesmo, em matéria de gostos musicais, eu gosto muito de forró. Acho bonito. Eu me criei numa cultura nordestina. Então, é comum que eu goste, tenha aquele estilo. Mas já tem outros que não gostam. Gostam do rock, gostam de outros ritmos. Agora, eu vou criticar a maneira daquela pessoa gostar, o seu gosto musical. Tem muita coisa inserida ali, eu tenho que respeitar. Eu não sou obrigado a ouvir. Mas a pessoa tem toda a liberdade de ouvir. Por isso que eu sempre digo que música é uma coisa muito cultural. E que as pessoas que têm suas músicas de ouvir e botar aqueles paredões, seria bom que elas respeitassem aqueles que não gostam. Porque coloca até uma música que ninguém entende nada, só um barulho. Buf, buf, buf. E ele acha que está abafando. Mas isso é um desrespeito. É um desrespeito. Porque se você quer ouvir aquele tipo de música, bota um fone de ouvido e pode estourar seus tímpanos. E tá tudo bem. Mas o problema é a intolerância, né? Diante de tudo isso, para que tanta confusão, tanto atrito, tanta gente guerreando, todo mundo achando se ser o melhor, tanta gente achando que eu estou com a verdade. Para que tem isso? Religião, partido político. Para que você brigar por essas coisas? Se somos diferentes e cada um tem gostos diferentes. Eu fico às vezes invocado. Como é que uma pessoa diz gostar de uma coisa, amar aquilo ali e não respeita o não gostar do outro? Aí eu não gosto de falar de determinados assuntos sobre isso, então é você que não gosta. Mas tem outros que gostam, e daí? Você vai interferir? Não, cada um fala o que quiser e eu escuto o que eu querer também. Hoje existe um método popular que chama-se mudar de... Antigamente era mudar de canal. Hoje não é de canal, é mudar de plataforma. Eu estou ouvindo uma coisa que eu não quero, eu não sou obrigado, eu mudo de canal, eu mudo de plataforma e eu vou ouvir o que eu quero. Tem gosto para tudo. O que eu não posso é bitolar você, nem você querer me bitolar para eu escutar somente o que você gosta ou você escutar o que eu gosto. Não, somos livres, somos pessoas livres. Convencer outros para torcer pelo meu esporte, para o meu partido político, para seguir a minha religião, ou uma preferência, seja lá o que for,
Isso é uma agressão. Isso se chama uma desumanidade. Portanto, o meu conselho para todos vocês neste final de semana é que respeitem o ir e vir de qualquer pessoa. Se você não quer ouvir alguma coisa que você não gosta, simplesmente você troca de plataforma. Muita gente fica, por que você fica colocando isso nas redes sociais? Mas ela se esquece que as redes sociais são públicas. E a rede social representa o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto. Aqueles que quiserem ficar comigo é porque comungam do meu pensamento. Porque quem não gostar, simplesmente deixa de seguir e vai viver sua vida. Eu também não sou obrigado a seguir uma coisa que eu não gosto. Tem um monte de alternativas na internet para a gente seguir. Mas eu não vou seguir. Eu escuto, respeito, mas simplesmente não participo. Então é obrigado eu seguir a religião só porque você é religioso? Não. Eu não sigo porque eu estou bem em não seguir o sistema religioso. Eu tenho minha paz com Deus, é um direito. Não estou interferindo em ninguém, não estou agredindo ninguém. E estou amando todo mundo e respeitando todo mundo. Apenas não quero seguir. Por quê? Porque Deus me fez assim. Não foi eu que me rebelei. Foi Deus que abriu minha mente para que eu entendesse o verdadeiro cristianismo dessa forma. Portanto, nesse final de semana eu quero deixar essa mensagem para você. Meu amigo, não se torture porque você não é igual ao seu vizinho, o seu familiar. Não se torture, não. Agradeça a Deus porque você é diferente. Não se torture porque você não está seguindo a religião de fulano ou cicrano. Um dia fica, eu quero um dia me converter. Não se torture por isso não, meu filho. Você não está seguindo porque não faz parte da sua aptidão. E Deus respeita. E Deus prefere você com essa linha de pensamento do que você ser uma Maria vai com as outras e não está sendo feliz. Eu passei mais de 30 anos ouvindo meus forrozinhos escondidos, porque eu não podia ouvi-los em público, que era pecado e era taxado como rebeldia. Hoje eu escuto abertamente, tenho minha liberdade em Cristo Jesus e escuto até o que quiser. Quando eu não quero, não escuto. E não estou sendo tentado. Porque tudo que é proibido se torna tentação. Meu amigo e minha amiga, você, meu seguidor nessas redes sociais, nunca seja marionete na mão de ninguém. E nunca siga a grande maioria, mas siga o seu Deus, você e ele, sem interferências. Não seja padrão, mas seja uma pessoa humana que vive uma vida íntegra e que tem seu respeito diante de Deus e o direito de ir e vir, sem nenhuma bitolagem ao seu redor. Porque homem nenhum é exemplo de vida para nós. Apenas um, aquele que está no céu. Esse é o nosso exemplo. E só quem vai medir essa distância entre você e Deus é você mesmo. Não é cicrano, não é fulano, não é beltrano. Porque por mais que eles sejam separados, é um problema dele, é uma cultura deles. Mas isso não lhe dá o direito de você querer controlar a mim, ou seja lá quem for. Pense nisso. E um abraço.